Alô, amigos e amigas, vocês tricolores que acompanham o nosso farol. Estamos chegando no pós-jogo do resultado interessante, importantíssimo nessa campanha. Atlético Mineiro 1, o Galo, Bahia 1. Tomamos um gol, mas não deixamos nem eles esquentarem. Bom resultado, hein, Diego? Importantíssimo resultado. Eu também acho um resultado muito bom. Tenho visto até alguns amigos tricolores aí falando que podia ser melhor, mas podia ser pior também. Um resultado importante contra um time qualificado, jogando nos domínios deles, né, com muita pressão. Aquele técnico que é um técnico pilhadíssimo, né, tocando pilha mesmo no elenco. E mesmo assim, conseguimos esse ponto muito importante. E o Bahia vai se firmando ali nas primeiras posições do campeonato, como deve ser. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos desse pós-jogo de Bahia 1, Galo 1. Vamos nós. Fernando Cabu. Olha aí, estreia da vinheta. Deixa eu chamar logo meu pai, já que a gente já tocou a vinhetinha aí. Essa vinheta clássica aí do rádio atendendo a pedidos. Pai, maravilha de resultado, né? Chama aí o botão das inscrições que eu já lancei sua vinheta aí pra gente mais uma vez trazendo novos elementos aqui, atendendo a muitos pedidos da galera que nos acompanha. Pois é, Diego, agradeço a gentileza dos amigos e das amigas, aqueles que acompanharam o meu trabalho ao longo de muito tempo, ao longo de mais de 2 décadas, quase chegando a 3 décadas, e essa vinheta que já tem tempos e continua agradando, ainda bem, estamos aí. Maravilha. Eu acho importante essa relação que a gente estabelece com os internautas, no caso, internautas tricolores, e fico grato pela lembrança. Vou buscar cada vez mais honrar essa confiança, esse carinho e, acima de tudo, trazendo a comunicação que vocês já conhecem, de pai para filho, trazendo o amor pelo Bahia. Maravilha, pedindo a galera também que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Mais uma vez, nós tivemos uma live muito legal, né, com audiência ótima e que a gente vai se aproximando de novos e novos parâmetros aqui no YouTube para que a gente possa monetizar o canal também, abrir novas possibilidades de participação da nossa audiência conosco, né? E muito apoio que a gente tem recebido, né? E a gente vai cada vez mais, né, criar novos conteúdos, novos tipos de conteúdos também para fazer jus a essa confiança, esse carinho que a gente tem recebido dos amigos e amigas tricolores e pé quente, como meu pai costuma dizer, né? O Bahia numa boa fase, o Bahia trazendo para a gente esperanças de uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se sustentará até o final. É difícil, mas os sinais são bons, né, pai? Perfeito, perfeito. A gente sabe que é a maior competição do futebol brasileiro. E a gente não pode nivelar a essa altura porque o adversário ganhou o campeonato estadual, seja em qualquer campeonato. Veja o Ceará arrastando lata na segunda divisão, fez frente ao Fortaleza. Olha o Fortaleza onde está há algum tempo, olha o Fortaleza cada vez mais se consolidando como uma equipe que enfrenta adversários nacionais, internacionais, no caso aqui do nosso continente, e olhando de binóculo onde se encontra o Ceará. Claro que o Bahia tinha vantagem em campeonato estadual, existia essa grande oportunidade na Copa do Nordeste, mas são competições que estão abaixo da primeira divisão. Essas equipes todas que ganham títulos estaduais, que conquistem campeonato do Nordeste, Copa Verde, o que for, você diz assim: junta tudo aí, você quer trocar para ser o 16º do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, eles entregam tudo, estádio, sede, o que for. Não, é difícil, é um campeonato difícil, e o que eu vi desse jogo do Bahia contra o Galo, um adversário difícil, um adversário que não brinca em serviço. Ninguém pode dizer, olha, o Atlético hoje deu bobeira, o Atlético foi muito bom. Não, o Atlético vive o jogo todo. Agora, como disse antes de começar o Campeonato Brasileiro, é uma competição onde os grandes partem para cima. É próprio de quem é grande. Ou alguém já Exatamente. viu, no tempo de Mike Tyson, ele ficar esperando o adversário o tempo todo, ele ia lá e pau. E acabava. Enquanto você ia pegar água na geladeira ou abrir sua cervejinha, ele já tinha acabado a luta.
Então, as grandes equipes não vão pensar no adversário, claro, vão estar atentas, existe esse jogador, existe aquilo, mas não vão deixar de apresentar o seu futebol para marcar um adversário que não está no mesmo ponto seu em termos de competitividade e alguns que até já estão próximos e ainda assim a grande equipe, as grandes equipes do futebol brasileiro jogam e deixam jogar. Isso é uma coisa legítima, aquilo que eu disse desde o começo, Diego. A gente aqui torce, mas não distorce. É só olhar Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, e a gente vai vendo outras equipes aí menos votadas, mas quando enfrentam o adversário também de alto porte, não saem marcando os melhores jogadores do adversário. Saem tentando fazer o seu próprio jogo da melhor maneira. É a minha visão. Pois é, e o Bahia tem se comportado bem contra esse tipo de time, engasgado mais Isso, contra quem joga em função do Bahia, né? Mas vamos isso. enfrentar também esses adversários e temos que estar prontos para isso É quando verdade, chegar a Diego. situação mesmo na Série A. Pai, vamos falar um pouquinho da tabela então, trazendo aí já para a galera de casa a tabela. Deixa eu passar para você também a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, em que o Bahia se destaca. Sem sombra de dúvidas, o Bahia é um dos times mais bem classificados. O Bahia é o segundo colocado na Série A do Campeonato Brasileiro. Já está aí com você também. O Bahia tem 4 triunfos, 2 empates e uma derrota, saldo de 3 gols. Só quem está à frente do Bahia é o Flamengo nesse momento. O Flamengo goleou, deu uma goleada desclassificante no rival Vasco da Gama. Crise lá no Vasco, Humilhante. confusão humilhante no Vasco. E o Bahia está ali em segundo. O Atlético Paranaense que perdeu para o Fortaleza, né? Que você falou do Fortaleza, que é um time que enfrenta esses favoritos de igual para igual muitas vezes. E mais uma vez fez isso. Fortaleza acabou vencendo o jogo contra o Atlético Paranaense. E o Fortaleza então foi ali para. O Fortaleza ainda com o jogo a menos, né? Ou seja, está ali na disputa também pelas primeiras posições. E lembrando mais uma vez que a Bahia está representada ali na vice-lanterna, temos o nosso rival que compõe a zona hoje com o Corinthians, o Atlético Goianiense e o Cuiabá. E a gente vê aqui os jogos. Deixa eu passar aqui, porque tem jogo ainda de quinta rodada. Deixa eu só passar para a galera de casa. A próxima rodada, que é a oitava, a gente vai enfrentar, como meu pai já trouxe aqui, numa quinta-feira da semana que vem, né? Semana que vem. Quinta-feira da semana que vem já? Ou ainda é depois? Deixa eu ver aqui até os É meus semana que vem. cálculos. Semana que vem. Exatamente, É dia 13. O Atlético Paranaense aqui na Arena Fonte Nova, perdão, o Fortaleza na Fortaleza. Arena Fonte Nova, na quinta-feira às 21h30. E tem os outros jogos aqui da rodada, só para ver os rivais lá, os adversários das primeiras colocações. O Flamengo pega na própria quinta o Grêmio no Maracanã. O Atlético Paranaense que está por ali também enfrenta o Criciúma em casa, também na quinta-feira. Essa rodada vai começar na terça, mas a maioria dos seus jogos será na quinta-feira. Então, o Bahia que se destaca, um Bahia que disputa as primeiras posições do campeonato há algumas rodadas, e o Bahia que tem uma campanha que realmente dá gosto nesse momento, né, pai? Ainda mais enfrentando adversários qualificados, assim, fazendo uma partida. Assim, eu considero que o Atlético foi um pouco superior ao Bahia, mas o Bahia enfrentou de igual para igual, mesmo lá na arena deles, né, pai? Sem dúvida, sem dúvida. E você, na linha do que a gente pratica aqui no Parol Tricolor, a gente torce, mas não distorce. O Bahia é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, já na oitava rodada, não é? Chegando na oitava rodada. Isso, tem 7 Com a, rodadas completas, exato. chegando na oitava, ele entra na oitava rodada como segundo colocado, com a mesma pontuação do líder, que é o Flamengo. Ele perde nos critérios. E a gente sabe que aquele pessoal que torce e distorce, diz assim, quando é o deles, líder ao lado do Flamengo, perde apenas no critério de gols, no saldo, no tal. Normalmente vem assim, mas não, o Bahia é segundo colocado mesmo, o que é uma honrosíssima posição, não é? Sim. Mas ainda há muito o que fazer. Eu acho que o Bahia fez um jogo contra o Atlético, um jogo de um time que busca chegar à sua consolidação de equipe que pode ficar entre as primeiras. Eu achei isso.
Ah, o Atlético fez mais isso, fez mais aquilo. É verdade. Mas os gols que o Atlético perdeu, o Bahia perdeu antes. O Bahia perdeu um gol feito com o Tassiano, quando o jogo estava 0-0. Sim. Uma bela jogada, cruzada, Tassiano pegou meio sem jeito na bola e perdeu. É, Depois passou a teve bola, outras ficou chances. um pouco atrás do Pois é, corpo dele, né? pois Senão ele é, faria o pois gol. é, pois é. Ele não estava com firmeza no corpo para o Isso. toque da bola. E aquelas falhas que a gente já conhece, que a gente já falava. Ó, eu disse aqui há algum tempo, Rezende vai ser reserva desse time do Bahia. Pelo que eu estou vendo os desenhos, Rezende já vai ser reserva do time do Bahia. Então, quando estava no 1-1, finalzinho de jogo, penúltima jogada do Galo, ou coisa assim, o gringo Vargas Sim, saiu na cara de Marcos Felipe, passou por Marcos Felipe, não é? sim. E driblou Marcos Felipe, inclusive. O que é que aconteceu na origem do lance? Rezende, aquela falha na antecipação conhecida. Ou vai ou não vai. Faz que vai. Aí, cara rodado como o Vargas, chileno, né? O Vargas, Sim. o chileno Isso, Vargas, que chileno Vargas. sabe que jogar futebol, mas é uma malinha braba, mala de chumbo. Mas passou pelo Marcos Felipe, a origem do lance, Rezende cometeu uma falha brutal no que se chama antecipação. É um dos fundamentos do futebol. E abriu espaço que o chileno perdeu um gol, porque eu acho também que ele foi muito preciosista. Se ele passa ali e manda para o gol, eles faziam 2-1. Mas tá bom, 1-1 foi um placar interessante. Acho o Bahia está mostrando uma defesa mais equilibrada. Eu sou pelo justo. Daqui a pouco a gente fala jogador por jogador. Mas eu estou achando a essa altura, fora da sua posição original, o Canives atuando muito melhor do que o tempo todo que ele sai pelo Bahia. Nesse pouco tempo que ele está improvisado de parceiro do Gabriel Xavier no miolo de zaga. Mas vamos nós. Pois é, pedindo mais uma vez a galera que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para a gente continuar crescendo nesse trabalho aqui, com apoio, com a colaboração e com a Com participação certeza. de vocês. Deixa eu chamar aqui a escalação para a gente falar sobre Chame. ela. Vamos falar sobre essa escalação do Bahia. E, assim, uma escalação que não surpreendeu em nada, né, pai? Não. A gente falou, inclusive, no pré-jogo aqui, que teve a participação do amigo João Gabriel Leiro, do Leiro do Info, lá do Info Bahia. Um abraço para ele. Sim. Acompanhei depois a live também que eles fizeram, né? Então, um abraço Uhum. para ele pela participação, pela simpatia, uma figura ótima. Teve aqui Muito com a legal. gente e fez um Muito pré-jogo legal. muito bacana com a gente antes da partida, já ainda no mesmo dia, né, no domingo pela manhã, a gente fez o pré-jogo de Bahia e Galo. Mas a escalação foi exatamente o que a gente tinha falado. Não acreditávamos em mudanças e as mudanças, de fato, não vieram. Né? É. Acabou que Rogério Ceni repetiu o time que vai se firmando, vai se consolidando como time titular do Bahia. Né? Ele tinha já Everaldo de volta e escalou Everaldo. E o time do Bahia de 1 a 11 já está aí para você também, pai. É Marcos Felipe, Santiago Arias, que vai desfalcar o Bahia por algumas rodadas, né? A gente não sabe quantas, mas provavelmente por muitas rodadas, mas ainda jogou, né? Inclusive a gente antecipou isso, que tinha sido um pedido, né, dele para Foi. se apresentar só nessa semana que começou agora. A gente está gravando na terça-feira, lá para a seleção colombiana. Então Santiago Arias foi o lateral direito, a zaga foi Gabriel Xavier e Canives e o lateral esquerdo Luciano Juba. Do meio de campo, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli. E na frente, Tassiano e Everaldo, sendo que Cauli ali se projetando muito mais, jogando quase como um atacante, Tassiano caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, Everaldo pelo lado direito, como tem acontecido nos últimos jogos do Bahia. A gente já conversou bastante sobre isso, né? Sobre isso de Everaldo estar muito fora da área e tudo, já falamos sobre isso, mas assim, a tendência, né, de Rogério Ceni de escalar o time assim e fazer essa recomposição com Tassiano cobrindo mais um lado, Everaldo cobrindo mais o outro, e Cauli, que é o jogador que é como se o time entendesse que ele tem que ficar realmente solto, praticamente sem função defensiva, enquanto outros jogadores que teoricamente são até mais avançados em tese, eles têm mais função defensiva que Cauli. Então o time do Bahia foi esse, pai, nenhuma surpresa na escalação, né? Não, não, não. Era de se esperar. Eu apenas achava que podia ter uma oportunidade para Ademiro, para Biel. Foi um papo que a gente passou também Sim, naquelas sugestões de escalação ou suposições de escalação
colocando melhor. Mas era de se esperar esse time. Para mim não foi novidade. Pois é. Para ninguém, quase. É verdade. A gente é o time que tem sido repetido, né? Então não tem realmente surpresa nas escolhas de Rogério Ceni, né? Não, Sempre bate nessa tecla, né? Que é um técnico conservador, né? muito. E ele parece que encontrou um time, né? Encontrou uma equipe, encontrou um time que ele considera o time titular do Bahia e o time também que tem substituições interessantes, que muitas vezes Isso. mudam a equipe na segunda etapa, né? E o primeiro tempo foi um tempo que o Bahia, mais uma vez, né, quem falou isso aqui foi Joca, que foi convidado aqui, um abraço, Joca lá de Aracaju. Um abraço. O Bahia demorou um Grande João. pouquinho para se encontrar no jogo, né? O Galo que começou assim impondo uma pressão maior, mas o Bahia também não demorou tanto, né? Ali na faixa dos 15, Não, dos 20 minutos, o Bahia já era um time que jogava de igual para igual com o Atlético. E inclusive já criou, como meu pai destacou, a melhor oportunidade do primeiro tempo, jogada pela direita, que Tassiano, infelizmente, a bola foi um pouquinho atrás do corpo dele, ele teve que bater um pouquinho sem jeito, porque se estivesse plenamente equilibrado e tudo, faria 1-0 ainda na primeira etapa. A bola passou ainda com perigo, mas foi para fora. E tivemos um primeiro tempo que foi disputado, né, pai? Um primeiro tempo em que o Bahia não se acovardou, vamos dizer assim, mas o de Galo jeito algum. naturalmente jogando em casa e exercendo, né, com apoio da torcida, com o estilo do técnico, como eu falei aqui, Gabriel Milito, desde jogador, um jogador muito aguerrido, né, até meio violento Isso. às vezes, mas um cara que vivia muito o jogo e continua assim no banco de reservas. E o Galo, naturalmente, tentou partir para cima, mas encontrou um Bahia bem postado e criando algum perigo, né, não ficou totalmente recuado e sim tentando Não. fazer também o seu jogo, não é isso? Isso, e depois de ter tomado 4-1 na Fonte Nova, na última rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão de 2023. O jogo aqui na Fonte Nova, que, combinado com outras partidas, garantiu a manutenção do tricolor na elite do futebol brasileiro. Pois é. No segundo tempo, aí sim, temos um segundo tempo bastante agitado, né? O Bahia faz a primeira substituição com Ademir no lugar de Tassiano, ainda ali pelos 11, 12 minutos da segunda etapa. E poucos minutos depois, numa falta de Gabriel Xavier, o jogador do Atlético, acho que era Pedrinho que fazia a jogada, ele acabou sofrendo a falta, ia de cara pro gol, né? E sofreu a falta ali na região da meia-lua, pertinho da meia-lua ali, e é uma região que normalmente se bate a falta mais colocada, né? Mas o Atlético tem Hulk, e Hulk bateu forte, né? Uma jogada claramente ensaiada, né? O jogador do Atlético ficou da barreira para atrapalhar a visão de Marcos Felipe, saiu na hora do chute, e o chute foi exatamente onde o jogador estava, né? Chegando ali quase ao ângulo do gol. Marcos Felipe ainda pulou nela, mas sem conseguir evitar o 1-0 do Galo. Isso aos 16, 17 minutos da segunda etapa, quando o Bahia já tinha uma substituição que era Ademir em campo. Não é isso, pai? Perfeito, perfeito. E mais uma vez, as substituições, a disponibilidade de jogadores qualificados para substituição trouxeram esse benefício para o Bahia. São 9 partidas de invencibilidade. Sim. Isso é que é importante, hein? Essa é uma 9 marca partidas, importante. não é, de invencibilidade. Se não é aquela derrota na partida inicial para o Inter, lá em Porto Alegre, os números seriam maiores, teríamos 10. Então foi bem por aí mesmo. O Depena, no lance que a gente falou, é, É, de que substituições, sim. ele veio destacando bem, não é? Você vai citar isso Isso. e Aos 20 vá, minutos, eu só para fazer um assim, faça. uma questão cronológica, né? Aos 20 minutos do É, segundo tempo, o Bahia mexeu 3 vezes, o Bahia tirou Everaldo por isso, Estupinhan, Carlos isso, Depena entrou no lugar de Cauli e Biel no lugar de Everton Ribeiro. E alguns minutos depois veio esse segundo gol, né? Uma jogada bonita, começou com o Caio Alexandre na defesa, na verdade Gabriel Xavier antecipou, tocou para Marcos Felipe, que tocou para Caio Alexandre, que o Alexandre achou Depena no meio de campo, que achou um grande lançamento para Estupinhan. Ele fez bem o papel de pivô, tocou atrás para isso. Ademir, que encontrou um chute de rara felicidade, né, no ângulo direito do goleiro Everson, e isso empatou o jogo, né? Empata o jogo ali poucos minutos depois, como você falou, do Galo ter feito 1-0, né? 7, 8 minutos depois, e Isso. já era ali aos 25 da segunda etapa. Então o Bahia empatou esse jogo e mais um golaço. A gente tem falado muito isso, né? O Bahia sempre fazendo belos gols e aconteceu isso mais uma vez, pá. Perfeito, perfeito. Destacando exatamente isso. É essa
composição qualificada na substituição. Sintomaticamente, o Ademir, que é um batalhador, que é um velocista, que é super elogiado pelo Rogério Ceni, ele no ano passado, nas partidas em que o Bahia estava contando ponto para se garantir na primeira divisão, perdeu 3 gols praticamente debaixo da trave, diante do América de Minas. O jogo em Belo Horizonte. E nesse domingo, de novo em Belo Horizonte, agora enfrentando o Atlético, ele fez um gol fantástico, um gol admirável a partir de um trabalho ótimo do Depena, que encontrou o Estupinhan em profundidade. Estupinhan deu aquela do pivô ajeitando para Ademir, que fez um golaço de pé esquerdo, Importante mesmo, mas um jogo importante. Eu achei um ponto importantíssimo. Aliás, foi o seu placar, né? Foi. No final da nossa live de Final, foi o domingo, próprio Leiro que chamou assim, vamos fazer chamou, palpite? E aí meu ele, palpite foi exatamente 1-1. o dele 2-2 e o meu 1-0 para o Bahia. Eu achava Sim. que o Bahia ia ganhar aquele jogo. Eu tinha. Mas um resultado importante. Eu vi também muitos amigos nossos se lamentando, mas aí se chegasse antes, dissesse assim: olha, eu te dou garantido um empate com o Atlético Mineiro. Pega em nome de nossa amizade, eu tenho como conseguir esse empate, um prêmio. Aquele Sim. negócio do cara que esfrega a lanterna, o mágico, não sei o que das Sim. quantas, O da gênio. história, o gênio. Não é? O gênio me garantiu que se eu passar a mão aqui nessa lâmpada, nessa coisa que for, o Bahia tem um empate. Vai, pegue, pode pegar. Duvido. Não quer pegue, não. Mas eu entendo, eu acho que isso também é bom. E não ficar como certos aí que ganham um jogo, empatam outro, empatou para o maior resultado dos últimos tempos, um empate heróico. Nada disso. Um jogo bom, soube fazer seu trabalho e é aquilo que eu digo. Quando eu estou assistindo o jogo, estou em família, estou com os amigos, estou na nossa linha interna conversando, eu sempre digo assim: bota esse time no ataque. Esse time no ataque dá samba. Esse time é nosso. Está Sim. na cara aí. Empate importante. Maravilha. Deixa eu chamar mais uma vez aqui nossa tela inicial para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E vamos passar agora para a nota do professor Fernando Cabu. Fernando Cabuz. Então vamos lá tocar aqui a escalação novamente para você de casa, agora para as notas do professor. Pai, vamos começar então com Marcos Felipe, goleiro do Esquadrão. Como é que você viu o Marcos Felipe nesse jogo? Bem no jogo, sabendo cadenciar lá por detrás, aguentar no que precisava. Teve uma boa participação. Dou nota 7 para o Marcos Felipe. Maravilha. Lateral direita, Santiago Arias. 8 para Arias, um jogador que se firmou na posição de É lateral direito, impressionante. de ala direita, não é? Chegou caladinho, chegou na dele, sem falar o idioma, primeira vez que vem para o lado do Brasil, ainda mais para o lado do Nordeste, e mostrou porque ele é jogador de seleção. Não é qualquer um que chega a ser jogador de seleção, não basta ser, claro, jogador de seleção brasileira, da Argentina, da Espanha, da Itália, da Alemanha, da própria Inglaterra. Ou seja, assim, porra, aí é um outro da França, em alguns instantes da França, é Principalmente o outro atual, jogo. que é muito forte. Pois é. Mas o cara que veio da seleção colombiana, com a qualidade que tem, admirável. Olhou, chegou, pegou a posição, botou a camisa e disse: é minha. Foi, é Sem verdade. falar, sem fazer alarde, sem dar uma de maluco, sem dar uma de gênio. Nota 8 para ele. Maravilha. Luciano Juba na lateral esquerda. Bem Luciano Juba. Uma partida contra um time dificílimo contra o Atlético de Minas, que força muito o jogo pelo lado de campo. Verdade. Muito o jogo pelo lado de campo. E ele conseguiu se impor, perdeu algumas jogadas que ele já perdeu há muito tempo o ritmo de ser lateral esquerdo. Eu dou nota 8 para o Juba. Certo. Zaga central, mais uma vez, Gabriel Xavier e Canives se firmando aí na posição, né? É uma nota 8 para a defesa, menos o Marcos Felipe, que não foi tão exigido nisso aí, talvez merecesse um 8, mas 8 para os dois. Eu ainda achei Canives um pouco melhor do que o Gabriel, mas Gabriel tem aquela vantagem que a gente tinha observado, principalmente quando ele jogou inicialmente ao lado do Cuesta. Eu acho que foi uma partida contra o Náutico ou coisa assim, que ele cobria aquela meiuca, ele fazia dele e cobre a lateral e cobre aquela sobra do meio da zaga, que o Bahia padeceu muito, sofreu. 8 para cada um, e Canives
realmente mostrando que na posição de quarta zaga, ou do zagueiro que joga com a perna esquerda, que ele não joga, Sim, mas do zagueiro esquerdo, ele sim. conseguiu se encontrar, quem diria? Eu acho que a presença de Gabriel também tem muito a ver com isso, mas sem dúvida ele tem Muito, mérito e está se tem. encontrando daquele lado. O Bahia passou a ser, pelo menos nas últimas rodadas, um time que sofre poucos gols, algo que você, a gente sempre falava, mas especialmente você, sempre destacava essa necessidade. A dupla de Pois é. volantes, Caio Alexandre e Jean Lucas, pai. Ó, Caio Alexandre vem melhorando. Eu sou pelo justo, é como eu digo. Como eu falava, Canibes era péssimo, estava péssimo, porque estava mesmo. Tá bom, tá bom. Eu acho que o Caio Alexandre vem melhorando. Esse jogo contra time grande, de alto porte, Caio Alexandre tem mostrado personalidade, vibração, parabéns. Eu dou um 8 para ele. Gostei muito do Caio Alexandre do jogo também. Sim, O Jean Lucas, é o que eu digo, é um jogador que tem qualidade, é um jogador que está prateleiras acima da base do que vem a ser um volante, que normalmente é só o marcador. Seria um cara moderno que chega à frente, que marca, mas também faz gol, que também dá passe. Mas ele tem que se convencer, o Rogério tem que chamar ele para dizer: ó, você é volante, um volante com alta qualidade técnica, que pode dar passe, pode sair tabelando, pode chutar em gol, mas depois que você cumprir o seu papel e não largar tudo e se mandar lá para frente. Eu não tenho gostado das atuações do Jean Lucas como inicialmente. Nota 7 para ele. beleza. Mais à frente, Everton Ribeiro e Cauli. Everton Ribeiro compondo ali mais aquele meio de campo, como a gente já destacou. Cauli sempre mais avançado, mas essa dupla aí, o que é que você achou no jogo? Everton Ribeiro bem. Everton Ribeiro bem. Com aquele físico de jogador de bola de gude, encontrando certos armários como o Hulk e tudo, ele bem na antecipação, bem na saída de bola, bem com visão de jogo. Muito bem, Everton Ribeiro, sem dúvida alguma. Acho que está sendo sacrificado em jogar mais recuado, mas mostrando sua qualidade, seu profissionalismo e sua consciência de equipe, ele está se saindo muito bem. 8 para ele. Cauli tem que melhorar, viu, Cauli? Não dá para essa, não. No meu tempo de rapaz, a gente ia para show de barzinho. Aí o cara vinha, ficava tocando violão, tomava uma. Agora, Zé Fernando, que não era eu, vai cantar Viola Enluarada. Viola Enluarada era Marcos e Paulo Sérgio Vale. A mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra. Pô, o barzinho vinha abaixo. Mas ele ficava naquela, tocava muito bem, não é? E fazia o sucesso. É o caso de Cauli. Cauli tem que ter um pouco mais de noção de jogo de equipe. Aquela qualidade que ele tem, que é fantástica, ele tem que aumentar, tem que ter mais intensidade durante a partida. E precisou muito de Cauli nesse jogo contra o Galo, até para o time do Galo se aguentar um pouquinho ali. Então, eu achei que ele esteve abaixo do esperado. Uma nota 6 para Cauli, viu? Beleza. Mais à frente, Tassiano, infelizmente, tomou cartão amarelo, né, no final do primeiro tempo e vai desfalcar o Bahia contra o Fortaleza. Um desfalque importantíssimo. A gente destaca sempre a importância desse jogador na equipe do Bahia, muito defensivamente também, né? Ele e Everaldo, mas ainda mais ele, fazem um papel muito relevante ali nas bolas cruzadas na área. Isso também eu acho que ajudou o time a ficar mais equilibrado nesse fundamento. Também À achei. frente, Tassiano e Everaldo, pai. Diga aí. Ó, Tassiano, para mim, é o que eu digo sempre. Para mim, é o melhor jogador do Bahia. Jogador. Aquele que joga, viu, Cauli? Você é o cracão, é o cracaço. Realmente tem uma rara habilidade, é um jogador de extrema qualidade e eu tenho a maior admiração. Se você fosse chegar para a maioria da torcida, vem cá, quem é seu ídolo? Se vocês tiverem que escolher um ídolo entre Cauli e Tassiano, vão escolher Cauli. Mas Cauli não tem o mesmo desempenho, a mesma intensidade durante a partida. Tassiano sabe jogar um pouco mais cobrindo a esquerda, cobrindo o ala pela esquerda, pela direita, bota a cabeça de área, sai jogando como armador do meio de campo, aparece na ponta direita, na área direita, na esquerda, aparece no meio, faz gol. Então, é um jogador diferenciado. Ele não ficou o tempo todo, foi substituído, uma nota 7 para ele, que é a nota 7 também para Everaldo. Agora eu tenho uma coisa, viu, Diego, para Diga, trazer. pai. Já que Tassiano não vai para o jogo, sem poder contar com ele, qual seria o substituto? Carlos de Ah, Pena, vamos conversar sobre isso. liberando Everton Ribeiro para jogar mais na frente? Sim, Oscar Estupinhan?
Sim, já que Everaldo tá jogando mais pelo lado, essa Estupinhã mais Pelo lado, não centralizado é? ali. É, Ademir, que fez um gol de sucesso fora de casa. é uma outra possibilidade. Biel, que é sempre cotado Biel, também. É ou bom o ter próprio Ratão. alternativas, né? O Pois próprio é, Ratão, que foi mas dá. escolhido em outras oportunidades para substituir Everaldo. É verdade, são muitas a- alternativas. Vamos conversar Isso. bastante sobre Aguardem a isso. próxima live. É verdade. Aguardem a próxima live do Farol Tricolor. É verdade. Os que entraram no segundo tempo, eu notava destaque de Ademir, que fez o golaço, né? Sim, 8 para E ele. Depenha, que fez o lançamento para Estupinhan, que também participou da jogada. Mas além 8 para desse, ele e mais 8 algum para destaque? Estupinhan. 8 Maravilha. para ele e 8 para Estupinhan. Jogadores Beleza. decisivos. Aí é Verdade. aquilo que eu digo. No pouco tempo que estiveram em campo, foram marcantes. Até eu acho que o Rogério Ceni, não sei se conscientemente ele está fazendo isso, fez uma substituição como essa. Um cara de meio de campo qualificado, não é? Um cara de ataque experiente, pivô, rodado, um velocista como Ademir e o próprio Biel. Observe que isso é treinado, você bota eles em campo e não substitui. Põe um só em campo. Você diz, ó, vou mudar o jogo, vou botar esses 4 aqui. Essa pode ser uma alternativa das mais interessantes. O Biel não chegou a aparecer tanto, mas mostrou serviço, dando uma arrancada, cobertura, uma nota 7 para o Biel. Beleza. Vamos então para a nota de Rogério Ceni para a gente encerrar, pai. 8 para Rogério Ceni. Conseguiu empate na arena do Atlético, eu não vou dizer arena não sei o que das contas, que aí bota nome de patrocinador. Se anunciar aqui, a gente bota. Na arena do Atlético e não arena não sei o que. A do Palmeiras, arena não sei o que das contas. Não, arena do Palmeiras. Quem quiser que chame do nome. A arena do Corinthians, arena de não sei o que das contas. Não, não tem essa não. Mas esse conseguiu um empate, um ótimo resultado. Podia ter vencido o jogo, podia ter vencido, podia ter perdido, claro. Um jogo que dava para ter uma surpresa melhor, mas o empate foi admirável contra essa equipe do Atlético que tem suas falhas na defesa, viu, Diego? Cantei essa pedra antes. O Atlético com aquela bola no chão sente o jogo. Aquela bola alta, ora, o goleiro é alto, a defesa é alta e tudo, o Atlético faz sucesso. Mas a bola no chão ele pode dançar. 8 para Rogério Ceni. Beleza. Eu vou encerrar aqui, pai, hoje Isso. com a imagem da tabela, fazer um encerramento um pouco diferente para a gente lembrar dessa Faça. posição muito legal do Bahia. Bahia em Claro. segundo lugar, o Bahia disputando as primeiras posições, disputando ali a rigor até a primeira posição do campeonato. Vai ter esse jogo em casa contra o Fortaleza. Espero que a gente faça valer nossa qualidade nesse clássico regional e continue galgando essas primeiras posições e assim, dando esperança ao torcedor, que eu acho muito importante. A gente vai voltar aqui no Maravilha. Farol com novas lives, com novos vídeos para vocês, novos conteúdos e trazendo novas possibilidades de participação, de interação aqui também, de clube de membros e de outros engajamentos que podem ser feitos a partir desse nosso crescimento nos parâmetros do YouTube. Muito obrigado a todos. Quem está aqui até agora, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente volta em breve com mais um vídeo aqui no nosso Farol. Algum destaque final, pai? Agradecer a todos esperando que o Bahia, nesse tempo de recesso, treine muito bem, entrose muito mais e encontre um ótimo substituto para Tassiano, que vai fazer muita falta no jogo contra o Fortaleza. Com certeza vamos falar sobre isso. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Bora, Bahia! Bora!